bem-vindo. Eu já emendo minha questão, porque é importante também que as pessoas que acompanham a programação da Jovem Pan News saibam. Você mora no Rio de Janeiro, conhece bem a realidade da capital fluminense, já foi secretário de Estado e também é especialista em segurança pública. Sempre quando há uma operação policial com mortos, 5 até agora, como bem lembrou o repórter Matheus Coelzer, surgem questionamentos. Então eu gostaria de escutá-lo. Como classificar e apurar se houve excessos ou se essa operação seguiu os protocolos recomendados para operações desse tipo? Bem-vindo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, audiência. Daniel, a gente assistiu umas cenas agora que, se a gente não avisar antes, as pessoas podem achar que são cenas, por exemplo, da guerra da Ucrânia, mas, na verdade, são cenas do Rio de Janeiro. Então, nós precisamos olhar para essas cenas, examinar o que está acontecendo, o que a gente está vendo e entender, chamar pelo nome correto. Isso não é mais uma questão de criminalidade, isso deixou de ser um problema de segurança pública, isso passou a ser um problema de segurança nacional. O que nós estamos vendo aqui, segundo muitos analistas de defesa, é um caminho, o Brasil no caminho do México ou da Venezuela, o esfacelamento da soberania nacional. O que nós estamos vendo aqui? São narco-guerrilheiros preparando locais de emboscada para os policiais, né? Eles colocaram óleo em ladeiras para dificultar a subida dos blindados, criaram armadilhas para que os blindados caíssem e os policiais fossem baleados. Então isso deixou de ser uma questão de segurança pública. Nós temos aí uma força armada se contrapondo ao Estado brasileiro. Faz parte dessas operações militares, dessas forças armadas hostis, o que os especialistas chamam de guerra psicológica. Não só enfrentar a polícia com armamentos, mas enfrentar também com propaganda. Essa é uma das razões pelas quais os entrepostos, os grandes depósitos de distribuição de drogas no Rio de Janeiro ficam localizados dentro de favelas, porque a população que está ali ao redor é usada como escudo humano e como sistema de alarme contra a chegada da polícia. Então, isso aí faz parte do mecanismo de proteção desses traficantes, né? Não é à toa que a gente vê que uma das primeiras coisas que acontecem nessas operações são civis que são feridos, moradores, né? Hoje de manhã já se tinha notícia bem cedo, os sistemas de informação aqui do Rio de Janeiro já davam notícia da mobilização de entidades, entre aspas, comunitárias e ONGs ali da região, se mobilizando para atrapalhar as operações policiais. A gente teve notícias da convocação de motoboys que se concentraram em determinados pontos. Não é novidade no Rio de Janeiro que traficantes deem ordens para que moradores caminhem na direção dos policiais em meio ao fogo cerrado, com a certeza de que vão haver baixas, né? Moradores vão ser feridos, e esses moradores feridos ou mortos sempre são colocados na conta da polícia. E a explicação é muito simples, Daniel. Um morador de uma favela dessas que for à mídia e disser que a sua mãe ou seu filho, na verdade, foi baleado pelo traficante e não pela polícia, esse morador provavelmente tem uma vida restante aí de 1 ou 2 dias. Então, ninguém é louco de fazer isso. Por isso, a gente vê sempre as mesmas cenas. E se a gente for fazer uma investigação, vai ver que essas ONGs que denunciam essas instituições, elas são sempre as mesmas e fazem parte de um ecossistema. Agora, Mota, uma das vítimas dessas 5 vítimas é uma mulher de 50 anos que morava no Recreio dos Bandeirantes, estava de visita no Morro do Alemão, visitando a tia do namorado, foi lá para tomar um cafezinho e acabou sendo atingida por essas balas. É a Letícia Marinho Salles, ela perdeu a mãe na semana passada, o namorado falou que eles pararam no sinal de trânsito e logo depois o carro foi alvejado. Como é possível evitar essas mortes de gente inocente dentro de uma favela numa situação como essa? É possível ter um cuidado para evitar
pessoas inocentes acabem sofrendo com essa situação? Claro, Cláudio. A medida principal para evitar isso é acabar com a impunidade no Brasil. Vamos lembrar que o que aconteceu hoje, o que aconteceu na Operação do Jacarezinho há um ano atrás e na Operação da Vila Cruzeiro há pouco mais de um mês, é consequência de uma decisão judicial que suspendeu as operações nas favelas cariocas. As operações policiais estão suspensas desde 2020 por uma ordem, uma decisão tomada pelo STF, que decidiu que enquanto a pandemia não acabar, as operações policiais não podem acontecer. Qual foi o resultado disso? O crescimento gigantesco do poder bélico e do armamento na mão dos traficantes do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se tornou um refúgio seguro para traficantes de todo o país. Vamos lembrar do assalto do shopping, que não tem nem um mês, o vigilante Jorge Luiz Antunes, esse é um nome que todo mundo esqueceu, porque ele não serve para a promoção da narrativa de que a polícia é má e os traficantes são bons. Jorge Luiz foi morto com um tiro no rosto pelos bandidos que saíam da joalheria. Esses bandidos, a polícia já identificou, são uma quadrilha que veio de Belém do Pará atuar no Rio de Janeiro. Por que ela veio para o Rio de Janeiro? Porque o Rio se tornou um santuário para os bandidos de todo o Brasil. É sempre bom lembrar, essa decisão do STF foi tomada em resposta a um pedido oficial entrado pelo Partido Socialista Brasileiro e pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, a primeira medida para impedir que inocentes sejam mortos em conflitos entre policiais e traficantes é impedir que esses conflitos ocorram em primeiro lugar, garantindo que os traficantes não vão ter liberdade para conduzir os seus negócios e garantindo que, uma vez presos, Cláudia, eles fiquem na cadeia. Isso é um dado muito interessante que você, todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo, pode anotar e vai ver a confirmação dentro de poucas horas. Eu garanto a vocês que todos os homens envolvidos neste conflito, tanto os que estão com fuzis na rua atirando na polícia, quanto os chefões, já foram presos inúmeras vezes pela polícia e foram colocados de volta na rua pela legislação penal do Brasil, que é infantil, e por um ativismo judicial que está saindo de controle. Agora, Mota, de maneira prática, como você tem visto o enfrentamento à criminalidade por parte da gestão de Cláudio Castro, o governador do estado do Rio de Janeiro? Te agrada as medidas que vêm sendo tomadas? E qual é o seu prognóstico para os próximos anos? É preciso um enfrentamento rigoroso para que eles tentem desmantelar essas organizações criminosas, várias ligadas ao tráfico de drogas, também muitas milícias que comandam as favelas e comunidades? Não há dúvida, Daniel. O Brasil vive uma crise de criminalidade que é fruto de um processo de destruição da justiça criminal brasileira que já dura algumas décadas. Então, a gente precisa parar, olhar para o cenário e praticamente começar de novo. A gente precisa mexer na legislação penal, precisamos melhorar a forma de atuação das polícias e precisamos retomar o controle dos presídios. São três coisas que precisam ser feitas. Dentro deste quadro geral, a Polícia do Rio de Janeiro vem trabalhando muito bem. Os índices criminais no Rio de Janeiro vêm caindo desde o início de 2018, com uma ou outra exceção pontual. Os índices estão caindo. O que acontece é que, como os índices estavam em patamares extremamente elevados, ainda vai levar muito tempo para que eles cheguem em níveis aceitáveis. Agora, a polícia enfrenta forças com as quais ela não consegue lidar. Eu acabei de dar um exemplo aqui, que é a DPF 635, que suspendeu as operações policiais. Mas isso é apenas um exemplo. Uma pesquisa rápida mostra a todos nós situações extremamente chocantes. Eu vou só lembrar um aqui. Em 2010, um grupo de traficantes que fugia de uma operação policial na Rocinha invadiu o Hotel Intercontinental do Rio de Janeiro. Esse grupo sequestrou inúmeros hóspedes que estavam lá. Era uma coisa gravíssima. A polícia foi lá, fez o seu trabalho, negociou a libertação dos reféns, os traficantes foram todos presos. Em 2017, estavam já todos soltos
e participando de uma outra guerra do tráfico na Rocinha. Agora, o detalhe trágico ou cômico, dependendo do ponto de vista, é que esses traficantes que foram presos pela polícia em 2010 por um sequestro de um hotel, eles foram soltos por decisão da justiça devido ao estouro de prazo de processos da própria justiça. Parece uma loucura, parece uma insanidade o que eu estou contando, mas é rotina, a rotina que os policiais do Rio de Janeiro enfrentam. Bom, obrigada por enquanto. O Mota volta com a gente aí para comentar outros assuntos aí daqui a pouco.